Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão. O Deidara mais forte. Capítulo 11. Que por pouco, Deidara não conseguiu evitar reclamar. Como alguém como Kurozuki Raiga, um ninja rebelde de elite, acabou sendo derrotado por um bando de genins. Os genins de Konoha são apenas monstros disfarçados? O que você está planejando fazer com essa garotinha? A voz rouca e sinistra de Iruko cortou o ar. Seu rosto ameaçador, somado ao seu tom enervante, o tornava um pesadelo ambulante para crianças. Karin, que estava por perto, tremia com os olhos marejados de lágrimas, embora não ousasse gritar. Para ela, ser levada por aquelas pessoas estranhas e assustadoras parecia ainda pior do que permanecer em Kusagakure como um instrumento médico glorificado. Vamos levá-la de volta para a organização, é claro. Membros puro-sangue do clã Uzumaki como este são incrivelmente raros hoje em dia. Além disso, essa garota parece ter habilidades inatas extraordinárias. Ela é praticamente um tesouro, respondeu Deidara. Certamente Nagato não se recusaria a acolher um colega órfão Uzumaki. Então esse é o meu destino, afinal? Ainda destinada a ser apenas uma ferramenta? Karin pensou, horrorizada. Ser capturada por aquele grupo de notórios ninjas rebeldes parecia apenas um passo atrás em relação à sua existência anterior. Atordoada, ela caiu no chão, apavorada. Ei, o que houve com essas lágrimas? Nós somos os mocinhos aqui. Deidara franziu a testa para Karin. Os personagens principais não deveriam demonstrar gratidão depois de serem salvos? Porque essa é a reação dela para mim. Esqueça. Deixe-me mostrar um pequeno truque de mágica. Observe atentamente. Deidara bateu palmas, desviando a atenção de Karin. Ele deu um sorriso irônico. Agora é minha técnica secreta. Terror da língua tripla. Ah, ele é mesmo um demônio. Karin não conseguiu mais conter os soluços. Ver 3 bocas brotando 3 línguas se contorcendo era mais assustador do que qualquer história de fantasma que seus pais lhe contavam quando criança. O rosto de Deidara escureceu enquanto ele retraía a língua desajeitadamente. Que pirralho ingrato. De repente, o ar mudou. Das sombras, várias figuras emergiram silenciosamente. Vestindo coletes à prova de balas cinzas e usando máscaras de animais, os Anbu de Konoha foram atraídos pela comoção. Capitão, o que devemos fazer? Uma Anbu feminina com longos cabelos roxos deu um passo à frente, buscando orientação de seu líder de cabelos brancos. Deveríamos recuar. Esta não é nossa missão e não há necessidade de complicar as coisas, sugeriu outro Anbu. Do ponto de vista deles, a cena diante deles parecia ser uma batalha entre 2 ninjas rebeldes e shinobi de Kusagakure. A garota ruiva e soluçante era provavelmente o alvo, embora sua presença despertasse o interesse deles. As políticas mais amplas de Konoha frequentemente significavam que eles não podiam se dar ao luxo de ultrapassar os limites. Mesmo que salvassem a garota, ela provavelmente seria devolvida a Kusagakure mais tarde, tornando seus esforços inúteis. Não. A voz do capitão de cabelos brancos era firme enquanto ele continuava a encarar a garota ruiva, seu olhar demorando-se como se estivesse perdido em pensamentos. Os outros membros da Anbu ficaram visivelmente surpresos. Seu capitão não era do tipo que se esforçava para bancar o herói, especialmente quando se tratava de tarefas não designadas. Seu papel na Anbu significava lidar com as sombras de Konoha, não altruísmo. Apesar da surpresa, os membros da Anbu se prepararam para a batalha. A obediência às ordens era primordial, especialmente em uma unidade tão disciplinada quanto a Anbu. Eles verificaram suas armas, mediram seus níveis de chakra e começaram a analisar o campo de batalha. Raposa cinzenta Sanrin, sigam meu clone das sombras para um ataque frontal. Tenzo Raiken, a tarefa de vocês é fornecer supressão e distrações. Meu corpo principal aproveitará a oportunidade para um ataque decisivo. Vamos mirar no loiro primeiro. Ele tem capacidade de voo e parece exausto da luta anterior. Sim, senhor. Deidara, que estava se esforçando para entreter Karin, ficou em posição de sentido quando Sasori falou. Deidara, você está cuidando disso? Sasori perguntou secamente, deixando claro o que queria dizer. Deidara congelou antes de suspirar exasperado. É claro que a comoção anterior atrai a companhia. E depois de 2 batalhas consecutivas, suas reservas de chakra estavam quase esgotadas, e seu estoque de argila, esgotado. Sasori-dana, é só uma brincadeira. Não precisa ficar tão nervoso. Bem, aqui está sua chance, respondeu Sasori, com um tom sarcástico e divertido. Antes que Deidara pudesse responder, uma saraivada de shurikens cobertas de chamas foi lançada em sua direção à distância. A precisão e a velocidade demonstravam o domínio do arremessador sobre as técnicas básicas do shinobi. Estrondo. A cauda de Iruko se lançou para frente, desviando sem esforço os projéteis que a atingiam. Enquanto isso, o pássaro de argila restante de Deidara emergiu, agarrando Karin enquanto se preparava para alçar voo. Não tão rápido. Dança da lua crescente. A Anbu de cabelos roxos lançou-se no ar, sua lâmina girando tão rápido que deixou uma imagem residual em forma de crescente enquanto ela se aproximava de Deidara. Sasori-dana, socorro, gritou Deidara. Ele ainda não estava sem opções, mas quanto mais perto o Anbu chegava, mais seus instintos gritavam perigo. Quando seu alvo entrou em foco, as suspeitas de Deidara se confirmaram. O capitão mascarado de cabelos brancos, por mais disfarçado que estivesse, era inconfundível. Era Kakashi Ataque. Kakashi. Claro, tinha que ser ele. Deidara gemeu. Mesmo com força total, Kakashi teria sido um oponente desafiador. Agora, as coisas pareciam sombrias. Sua arte parece estar falhando, Deidara, brincou Sasori, divertindo-se com a situação do companheiro de equipe. Apesar do tom de zombaria, Sasori agiu rapidamente, posicionando Iruko entre Kakashi e Deidara.
Estilo madeira, jutsu de amarração de espinhos. De baixo, Tenzo agiu. Videiras grossas irromperam do chão, envolvendo Iruko firmemente, interrompendo seus movimentos. Estilo de madeira. Os olhos de Sasori se arregalaram de surpresa. A lenda do poder do estilo de madeira era suficiente para fazer qualquer um hesitar. Mesmo assim, Sasori não era de entrar em pânico. Os braços de Iruko se estenderam de forma normal, libertando-se e transformando-se em garras enormes que bloquearam o avanço de Kakashi. É uma marionete? Não baixe a guarda. A Ambu de cabelos roxos avançou, confiante em sua habilidade com a espada. O braço decepado do boneco liberou uma névoa espessa e roxa, preenchendo instantaneamente a área. Veneno. Recue. Kakashi ordenou com a voz áspera. Capítulo 12. Salvo. Deidara soltou um suspiro de alívio enquanto voltava ao ar. O resto poderia ficar por conta de Sasori, mas ele ainda poderia aproveitar as oportunidades para lançar algumas bombas de argila e acumular um poder de choque extra. Idiota! Não baixe a guarda no campo de batalha. A voz de Sasori soou de repente sombria, mas tingida de urgência. Parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum, como o chamado vago de uma mãe acordando você de manhã. O que está acontecendo? Deidara sentiu uma força repentina atingir sua cintura, fazendo voar, ou assim parecia. No entanto, seu corpo não se moveu 1 centímetro. De onde vinha essa sensação? E ele já não estava no ar? Quem poderia alcançá-lo ali? Antes que pudesse juntar as peças, a cena à sua frente mudou. Ele percebeu que nunca estivera no ar. Seu pássaro de argila estava pousado no chão, com Karin sentada nele, enquanto ele era arremessado para trás. Cortador de raios. Um raio azul brilhou por trás de Deidara quando um Ambu mascarado e de cabelos brancos passou por ele. O cortador de relâmpagos atingiu seu braço direito, deixando um corte profundo que jorrou sangue. Bang! Deidara caiu no chão, desgrenhado. Só então percebeu que havia sido vítima de um genjutsu induzido pelo Sharingan. A sequência de eventos que parecia tão confusa, na verdade, aconteceu em um instante. Se não fosse por Sasori usar Iruko para empurrá-lo no último segundo, Deidara teria encontrado seu fim. Tão doloroso, tão perto, tão assustador. Esses eram os únicos pensamentos que passavam pela cabeça de Deidara. Além do ferimento no braço direito causado pelo cortador de relâmpagos, seu lado esquerdo estava machucado e arranhado. Era a primeira vez que Deidara se machucava desde a transmigração, e nunca antes estivera tão perto da morte. Batalhas ninjas não eram brigas de parque de diversões, eram lutas de vida ou morte. Não conseguiu matá-lo com um golpe só? Que pena! Kakashi lamentou silenciosamente enquanto se afastava de Deidara e Sasori. Após a breve troca de olhares, percebeu que a força de Sasori excedia suas expectativas. Titereiros são especialistas em lutar contra oponentes humanos, com seus gases venenosos, venenos e inúmeras armadilhas. Um único arranhão pode significar a ruína. Como a emboscada fracassou e o inimigo estava em guarda, pressionar o ataque seria imprudente. A melhor opção era localizar e derrotar o verdadeiro corpo do marionetista. No entanto, Kakashi nunca imaginou que o verdadeiro corpo de Sasori estivesse escondido dentro de Iruko. O que você está fazendo? Quando Deidara se aproximou, Karin instintivamente levantou seu braço fino. Ela presumiu que ele pretendia mordê-la para se curar, assim como os outros haviam feito no passado. Entendendo sua intenção pelo olhar dela, Deidara gentilmente abaixou o braço. Eu já te disse, nós somos os mocinhos. Que menininha desconfiada. Karin ergueu os olhos, vermelhos por trás dos óculos grossos, arregalados de surpresa. Por algum motivo sentiu vontade de chorar, mas não de tristeza. Ela sentiu com um som suave e infantil. Sasori, cuidado. É com o ataque Kakashi que você está lidando. Desta vez, Deidara conseguiu acender no ar, gritando um aviso para Sasori lá embaixo. Eu sei. O famoso Sharingan Kakashi. Sasori respondeu, embora não parecesse particularmente preocupado. Afinal, ele também não era um gênio? O Sasori da Areia Vermelha foi o marionetista mais brilhante da história. Capitão, qual é o plano? Perguntou o Ambu de cabelos roxos, provavelmente Uzuki Yugao, uma das famosas Kunoichi de Konoha. Vamos segurar essa marionete aqui. Deixe Tenzo e Raizen localizarem e eliminarem o corpo real do marionetista. Cuidado com o loiro no ar. Ele pode estar ferido, mas ainda é capaz de lutar, instruiu Kakashi. Capitão, mesmo com o Sharingan, você não consegue ver os fios de chakra dele? Perguntou Yugao, assustado. O Sharingan deveria ter sido capaz de rastrear os fios, facilitando a localização do verdadeiro corpo do marionetista. É possível que ele esteja usando uma técnica para escondê-los, admitiu Kakashi, embora tenha sido um raro golpe para o moral. Terminou de falar? Sasori interrompeu, impaciente. Se terminou, eu vou atrás de você. Ele detestava esperar, e algumas palavras trocadas pareciam uma eternidade. Vamos! Kakashi ordenou, assumindo a liderança. Claque, claque, claque. A boca de Iruko se abriu de forma anormal, cuspindo uma saraivada de Senbon com pontas venenosas. A chuva de agulhas cobriu uma vasta área, mas Kakashi desviou de todas com facilidade, diminuindo a distância gradualmente. Impossível. É o Sharingan, murmurou Sasori. A enorme densidade de seus ataques com Senbon deveria tê-los tornado inevitáveis, mas Kakashi evitou todos eles, aproximando-se lentamente de Iruko. Estrondo. Um dos braços de Iruko se estendeu, dividindo-se em vários segmentos no ar e atingindo o chão como uma avalanche. Kakashi, já tendo visto o ataque, rapidamente formou selos de mão. Liberação da terra. Parede estilo terra. Com uma velocidade estonteante, Kakashi conjurou uma muralha de terra adornada com esculturas de cabeças de cachorro. Ela o protegeu tanto de ataques físicos quanto de qualquer gás potencialmente venenoso. Colidir. A parede se estilhaçou com o ataque de Iruko.
Sazori se preparou para aproveitar a vantagem, mas os outros Ambu não estavam dispostos a ficar parados. Liberação de fogo, técnica do fogo do dragão, gritou um Ambu enquanto lançava um jato linear de chamas em direção a Iruko. A liberação de fogo era especialmente eficaz contra as marionetes, em sua maioria de madeira. Kinjutsu estilo folha, dança da lua crescente. Yugao lançou seu próprio ataque, seu corpo real e 2 clones das sombras golpeando Iruko de várias direções com precisão e força. Sentindo a pressão crescente, Sazori fez o outro braço de Iruko se transformar em um escudo, bloqueando o fogo, enquanto sua cauda se movia rapidamente para se defender dos ataques implacáveis de Yugao. Haikiri! O som familiar ecoou. Observando de cima, Deidara finalmente compreendeu a velocidade do cortador de relâmpagos de Kakashi. Só então ele percebeu o quão perto estivera da morte antes. Não era um movimento que alguém pudesse evitar sem a visão dinâmica aprimorada do Sharingan. Fatiar. Kakashi passou rapidamente por Iruko, abrindo um corte profundo do ombro até as costas dela. Capítulo 13. Uma névoa venenosa roxa saiu implacavelmente da boca de Iruko, forçando Kakashi e Yugao a recuar. Estrondo. O som de etiquetas explodindo ecoou novamente enquanto Sazori controlava Iruko para recuar sob a cobertura de poeira espessa. Lá no céu, Deidara viu isso e não teve escolha a não ser seguir a retirada de Sazori. Capitão, eles escaparam, relatou uma voz. Deveríamos persegui-los? Da floresta emergiu um Ambu de codinome Raizen. Ele e Tenzo haviam procurado o verdadeiro corpo do mestre de marionetes antes, mas não encontraram nada. Não, retornaremos para Konoha, respondeu Kakashi com tom resoluto. Há poucos momentos, Kakashi se lembrou da esposa de seu falecido sensei, devido aos impressionantes cabelos ruivos de Karin, a mulher conhecida como Pimenta Vermelha Ardente. As lembranças dela despertaram uma onda de nostalgia e aconchego em seu coração. Órfão desde pequeno, o pai de Kakashi tirou a própria vida quando ele ainda era criança. Os laços que ele formou mais tarde com seu mentor e companheiros de equipe pareciam uma segunda chance de formar uma família, mas, um por um, todos eles se esvaíram. Em termos de tragédia, a vida de Kakashi foi uma das mais duras de todo o mundo shinobi. Comparado a Nagato ou Obito, Kakashi provavelmente suportou ainda mais sofrimento. Obito, em particular, mal teve chance na competição da tragédia. Em um mundo devastado pela guerra como o deles, perder entes queridos era uma dor comum demais, dificilmente uma justificativa para causar estragos nos outros. Ver Karin despertou memórias há muito esquecidas e um calor incomum em Kakashi, compelindo-o a agir decisivamente. No entanto, após a intensa batalha, sua racionalidade retornou. É uma pena que eles tenham fugido rápido demais. Não conseguimos capturar a garota. Bem, considerando que eles estavam enfrentando o Capitão Kakashi, recuar era a melhor opção, disse Raizen, mostrando sua profunda confiança nas habilidades de Kakashi. Não, aquele marionetista era formidável. A retirada deles provavelmente teve outros motivos, corrigiu Kakashi. Embora a troca de farpas tenha sido breve, a experiência de Kakashi lhe permitiu sentir a ameaça sutil, porém avassaladora, por trás dos ataques do marionetista. Em uma luta corpo a corpo, ele duvidava que pudesse sair vitorioso. O shinobi loiro também não deve ser subestimado. Seu ninjutsu em larga escala era problemático, mesmo à distância. O Sharingan de Kakashi vislumbrava seu potencial devastador, um desafio até mesmo para alguém do seu calibre. Mas de onde esses dois vieram? Seus uniformes sugeriam pertencer a alguma organização. O súbito aparecimento de um grupo tão misterioso no mundo shinobi era preocupante. Ele resolveu reportar ao terceiro Hokage imediatamente após seu retorno. Enquanto isso, tendo confirmado que o time de Kakashi não os estava perseguindo, Deidara e Sazori diminuíram o passo. Sazori, você realmente fugiu assim? Não parece nada com você, provocou Deidara. Deidara, é assim que você trata a pessoa que salvou sua vida? Iruko se virou, lançando um olhar ameaçador, fazendo Karin tremer. Bem, afinal, somos companheiros de equipe. Se o Sazori se meter em encrenca, eu também te salvo, brincou Deidara despreocupado. Companheiros de equipe, hein? Sazori ficou em silêncio, preferindo não insistir no assunto. O líder nos instruiu recentemente a manter a discrição, não se esqueçam disso. Aquele homem, Ataque Kakashi, é uma figura importante em Konoha. Matá-lo exporia nossa organização. Vocês acham que o líder perdoaria tamanha imprudência? Explicou Sazori. Ele disse mesmo isso? Deidara franziu a testa tentando se lembrar dos detalhes. Tinha certeza de que tal ordem não havia sido emitida, ou sua memória havia sido adulterada? Idiota! Durante a missão de selamento dos 7 caudas, o que você estava fazendo? Tic. O líder tem o pior timing para anúncios importantes. Quem escuta essas coisas durante missões? Não é normal se distrair? Deidara murmurou, revirando os olhos. Os esconderijos da Akatsuki eram muitos e dispersos. Deidara inicialmente presumiu que precisariam voltar para a Terra das Cachoeiras, mas em vez disso chegaram a outra base na Terra da Grama, uma caverna na montanha. Naturalmente, ao receber o sinal do anel de Deidara, Nagato sentiu uma irritação inesperada. A maioria dos membros da Akatsuki raramente fazia check-in sem ser contatada primeiro. Aliás, alguns pareciam torcer para que ele se esquecesse completamente da existência deles. Mas Deidara? Esse pirralho parecia ligar para ele dia sim, dia não. Será que o garoto não percebeu que estava se dirigindo a um deus, não a uma babá de plantão? O que foi? A projeção de Pen se materializou na caverna, e seu Rinnegan penetrante deixou uma impressão imediata. Olha,
Eu peguei uma garota enquanto estávamos fora. De linhagem Uzumaki pura, e ela tem uma habilidade rara de cura que se ativa quando mordida. Um talento desses deveria ser trazido para a organização, explicou Deidara, empurrando Karin para frente e cutucando sua bochecha enquanto falava. Nagato, você acha mesmo que eu sou babá, né? Recolhendo animais abandonados e jogando em mim. Nagato ficou tentado a atacar Deidara com um Uchiha Tensei ali mesmo. No entanto, considerando que Deidara tinha apenas 12 anos, suas palhaçadas infantis eram até certo ponto perdoáveis. Além disso, o garoto acabará de contribuir significativamente ao capturar os 7 caudas, então Nagato não conseguiu repreendê-lo duramente. Nós a levaremos, disse outra voz. Ao lado de Pen, a projeção de Conan apareceu, calma, serena e adornada com sua flor de papel característica. Nagato hesitou, mas escolheu o silêncio. Precisarei de alguns dias para entrar em contato com você. Segure a garota até lá, acrescentou Conan. Cuidar de crianças de novo? Arg, que problema, resmungou Deidara. Lembranças de uma garotinha carente de Vagakuri Kurotsushi vieram à tona. Ela era um incômodo constante, consumindo seu tempo para estudar arte. Mas Kurotsushi tinha crescido muito bem, não é mesmo? Tudo bem, mas se apresse. Detesto esperar, interrompeu Sasori. Seu princípio era claro, sem concessões mesmo com o líder. Em Amegakuri, onde a chuva nunca parava, Nagato estava no topo da torre mais alta, observando a vila abaixo com seu comportamento estoico habitual. Por que você concordou em acolhê-la? Ele perguntou a Conan. Ela é da sua linhagem. Vê-la me lembra do garoto que você foi um dia, respondeu Conan suavemente. Nagato permaneceu em silêncio, enquanto a chuva continuava caindo ao seu redor. Capítulo 14. Dentro da caverna, Deidara contava seus ganhos. Após a batalha contra o ninja da grama e Kurozuki Raiga, ele havia acumulado 5.000 pontos de choque adicionais. Com isso, ele poderia finalmente desbloquear a argila resistente ao trovão. Interface do sistema. Sistema de artista supremo. Anfitrião, Deidara. Valor de choque, 2.755.000. Pontos de habilidade, 0. Habilidades desbloqueadas. Maestria em explosão nível 1, dragão C2 aprimorado, argila aprimorada, reforço de chakra, argila anti-raios. E argila avançada, requer 100 pontos de pesquisa. Olhando para a próxima habilidade em argila anti-relâmpago, Deidara franziu a testa. Sistema, como ganho esses pontos de pesquisa? Após desbloquear esta habilidade, o sistema fornecerá um protótipo. Você precisará refinar o material por meio de sua própria pesquisa ou buscando ajuda de outras pessoas. A velocidade de desbloqueio depende da capacidade de pesquisa individual. Pesquisa? A palavra imediatamente trouxe Orochimaru à mente de Deidara. Como cientista mais importante do mundo ninja, ele provavelmente seria a escolha mais rápida para algo assim. Ainda assim, não havia pressa. Agora que tinha a argila anti-relâmpago, Deidara decidiu deixar a ciência dos materiais de lado por um momento. Em vez disso, se concentraria nos estudos de explosões, o verdadeiro cerne de sua filosofia artística. Acerta o sistema. Existe alguma habilidade para aumentar a resistência a Genjutsu? Deidara de repente pensou em outra fraqueza gritante. Sua completa falta de resistência a Genjutsu levará a derrotas humilhantes, primeiro contra Uchiha Itachi e depois quase nas mãos de Ataque Kakashi. E sim, a resistência a Genjutsu faz parte da árvore de estudos ninja. Você precisará desbloquear a habilidade Ninjutsu aprimorado primeiro para acessá-la. Satisfeito, Deidara fechou a interface do sistema. Ao abrir os olhos, notou uma garota ruiva o encarando com pena, com os olhos arregalados. E agora? Você está entediado? Deidara se virou para Sasori, que trabalhava meticulosamente nos componentes da marionete. Ei, Sasori, empreste uma das suas marionetes para essa pirralha para mantê-la entretida. As mãos de Sasori congelaram no meio do movimento. O insulto era palpável. Suas marionetes, máquinas de matar lendárias que infundiam medo nos corações de incontáveis shinobi, reduzidos a brinquedos? Até mesmo suas criações descartadas eram tesouros para marionetistas como Kankuro. E agora Deidara queria transformá-los em brinquedos. Se não fosse por seu autocontrole, ele espetaria Deidara com um rabo de iruko na hora. Você não é divertido, Sasori. Deidara deu de ombros. Acho que vou fazer uma boneca Barbie de argila. Ele mordeu um pequeno pedaço de argila e o colocou na boca da mão direita. Lentamente a mão-boca começou a mastigar. Tchau. Uma boneca Barbie. Da boca saiu uma pequena figura de barro do tamanho de uma estatueta. Kug, que feio. Karin torceu o nariz e deu um passo para trás, com um desgosto mal disfarçado. Feia. Você ao menos sabe do que está falando? Bem, talvez seja um pouco feia, admitiu Deidara, coçando a cabeça. O rosto da boneca era aceitável, mas sua roupa, uma tentativa rudimentar de roupas elaboradas, parecia mais uma massa granulosa. Um pensamento ocorreu a Deidara. Deve ser isso que a morfologia aprimora, adicionar detalhes às criações em argila. A maioria de suas construções, como centopeias, aranhas e cobras, eram formas simples. Até os dragões dependiam de designs desbloqueados pelo sistema. Sem habilidades de escultura mais refinadas, ele simplesmente não conseguia criar formas complexas. Correto, anfitrião. A morfologia não só permite uma variedade maior de construções de argila, como também otimiza sua estrutura, tornando-as mais realistas e poderosas. Por exemplo, aranhas de argila podiam tecer teias, e gafanhotos de argila podiam pular mais longe. Com mais maestria, você poderia até criar marionetes ou robôs de argila. Os olhos de Deidara brilharam. A ideia de comandar um exército de robôs de argila para atacar enquanto zombava de Uchiha Madara com Você também quer dançar? Era mais do que emocionante. Ele reabsorveu a boneca quebrada e se virou para Karin, que ainda o observava com expectativa. O que você quer agora? Eu estou com fome, Karin murmurou com a voz quase inaudível. Kug, tem comida guardada lá atrás.
Vá pegar um pouco e me traga algo enquanto estiver lá, respondeu Deidara, apontando para as profundezas da caverna. E aquele cara assustador? Karen olhou nervosamente para Sazori e para a pilha de partes da marionete espalhadas ao redor dele. Não se preocupe com ele. Ele não come comida, ele come crianças, disse Deidara, fazendo uma careta assustadora enquanto a língua de sua mão fechada em forma de palma se estendia ameaçadoramente. Ah, hahaha. 4 dias depois, a bela gelada Conan finalmente chegou. Você está atrasado, resmungou Sazori. Embora passar alguns dias tranquilos criando marionetes tivesse sido agradável, esperar pelos outros sempre o deixava de mau humor. Onde está a criança? Conan perguntou friamente, sua expressão calma e distante, como se ela fosse um dos 6 caminhos de Nagato. Ali, disse Sazori, com a cauda de Iruko apontando para as profundezas da caverna. Lá Karen estava sentada diante de uma pilha de monstros de argila, observando Deidara mastigar argila enquanto trabalhava em uma nova construção. Cara, criar um soldado de argila com uma arma embutida é mais difícil do que eu pensava, reclamou Deidara. Meu maxilar está doendo. Sua ideia era desenvolver um soldado capaz de disparar balas explosivas de argila, semelhantes às do seu dragão C2 aprimorado. Mas o nível de precisão necessário estava muito além de suas habilidades de escultura atuais. Sem a habilidade de morfologia do sistema, levaria séculos para refinar a técnica. Karen, jogue fora todos esses fracassos, ordenou Deidara. Por que eu? Você pode jogá-los fora você mesma. A essa altura, Karen já estava mais ousada. Depois de passar dias com aqueles 2 esquisitos, ela percebeu que eles não eram tão assustadores quanto pareciam. A Conan está aqui, disse Deidara, finalmente notando a mulher de cabelo azul. Eu vou levar a criança, disse Conan friamente. Eu não quero ir. Karen agarrou-se ao lado de Deidara, relutante em deixar a relativa segurança da familiaridade por um futuro desconhecido. Não se preocupe. Ela é uma boa pessoa, Deidara a tranquilizou. Vá com ela e aprenda algumas habilidades ninja. Assim você poderá se proteger. Depois de muita insistência, Karen concordou relutantemente, mas seus olhos revelavam seu desconforto. Mais uma coisa, acrescentou Conan, com um tom sério. Há uma tarefa para vocês dois. Uma de nossas bases na Terra dos Pássaros foi destruída. Vocês devem investigar e lidar com a situação. Deidara suspirou. Tudo bem. Vamos, Sazori. Capítulo 15. Estamos sendo exaustivamente explorados, não é? Não é, Sazori? Resmungou Deidara despreocupado enquanto viajavam em direção à Terra dos Pássaros. Nagato achava que a Akatsuki era a mesma de antes, realizando missões sem sequer receber salário, tudo para arrecadar fundos para sustentar a organização. Graças a Deus pelo fator intimidador do Rinnegan. Caso contrário, quem se daria ao trabalho? Claro, Conan era praticamente da família, então a discussão sobre salário não se aplicava a ela. Uchiha Itachi estava ali como espião, então não se importava com salários. Idan? Tudo sobre Jashin, nenhum interesse em dinheiro. Quanto a Zetsu e Kizami, eles também não estavam exatamente no mesmo grupo de Nagato, então nada de salários. Droga. Pensando bem, só ele, Sazori e Kakuzu eram os trabalhadores honestos da Akatsuki. Só os 3, explorados sem parar. Principalmente Kakuzu. Se ele descobrisse sobre a coisa das 6 bilhões de etiquetas explosivas, talvez cancelasse seu Edo Tensei de pura raiva. Então, com quem estamos lidando desta vez? Conseguimos alguma informação da sua rede de inteligência, Sazori? O grupo Nokizaru, respondeu Sazori secamente. O grupo Nokizaru? Deidara imediatamente entrou em alerta máximo. Seus membros podiam não ser os mais fortes, mas suas habilidades eram bizarras e perigosas. Principalmente aquele que manipulava insetos, ele até conseguiu capturar o 4º Haikage. Se Tsunade não estivesse por perto, a posição do Haikage poderia ter mudado de mãos. Qual é o plano? Devo entrar e mostrar a eles um pouco de arte de verdade? Idiota, retrucou Sazori. Precisamos interrogá-los para descobrir quem os contratou. Se você os explodir em pedaços, de onde virá a informação? Tudo bem, mas tome cuidado. As habilidades deles são bem complicadas, alertou Deidara. Eu sei. Caçadores ninjas, como são chamados, disse Sazori calmamente. De certa perspectiva, ele não estava muito preocupado. Ser essencialmente mortal com um corpo de marionete significava que a maioria das ameaças convencionais não o perturbavam. Você, por outro lado, Deidara, não baixe a guarda. Não se preocupe. Minha arte é a arma suprema. É isso aí. Calha a boca, Deidara. Isso não é arte. A verdadeira arte é eterna. Além de suas bases secretas, a Akatsuki também possuía alguns esconderijos externos destinados à coleta de recursos, a prestação de serviços aos membros principais e a coleta de informações. No entanto, a falta de habilidades de gestão de Nagato havia transformado essas operações em um caos. Para o que supostamente era a organização mais poderosa do mundo ninja, sua estrutura externa era patética, pior do que algumas gangues de terceira categoria. Em contraste, veja Orochimaru, ocupado com pesquisas, criando filhos e ainda conseguindo construir Otogakuri e uma rede de bases pelo mundo. Dominação total. Nagato foi completamente esmagado em comparação. Voltando ao assunto, Deidara e Sazori chegaram a um antigo posto avançado da Akatsuki no País dos Pássaros, situado em uma pequena cidade. O local estava em ruínas e já havia sido tomado por uma gangue local. Por favor, eu não sei de nada, eu juro. Depois de eliminar o último membro da gangue usando Iruko, Sazori confirmou que não havia nenhuma informação valiosa a ser encontrada. Como esperado de um dos grupos clandestinos mais ativos, eles são incrivelmente cautelosos. Não deixaram nenhuma pista para trás, comentou Sazori após uma busca minuciosa. Saber que se tratava do grupo Nokizaru não foi difícil, uma batalha em tão grande escala naturalmente deixaria rastros. Mas localizá-los era outra história. Eles eram profissionais, com bases ocultas e rastros cuidadosamente apagados.
Vamos chamar o Zetsu. Ele é o melhor nisso, sugeriu Deidara. Em termos de coleta de informações, Zetsu era o melhor no mundo Shinobi. No dia seguinte, enquanto descansava em uma pousada, uma figura parecida com uma planta carnívora emergiu do chão. Encontrou-os? Perguntou Sasori. Sim, ainda na Terra dos Pássaros. Sigam-me, respondeu Zetsu negro. A Terra dos Pássaros era pequena, então atravessá-la não demorou muito. Logo, eles estavam do lado de fora de um vale. Nossa, eles têm bom gosto. Tem um monte de macacos aqui. Talvez eles próprios sejam macacos, brincou Zetsu branco, observando as caudas e roupas de macaco do grupo Nokizaru. Qual é o plano, Sasori? Deidara se virou para ele. Eu vou primeiro. Afaste-se, ordenou Sasori secamente. Qualquer um que não conhecesse poderia ter se ofendido com seu tom, mas Deidara nem piscou. Sasori está realmente te menosprezando, provocou Zetsu branco. Calha a boca. Zetsu negro latiu. Vou te mostrar como é a verdadeira arte. É isso aí. Retrucou Deidara, preparando suas criações de argila. Deidara pairava sobre seu pássaro de argila, mantendo-se abaixado para se manter escondido. Enquanto isso, ele implantava pequenas centopeias de argila no subsolo e aranhas na grama. Shinobi eram criaturas frágeis, e um único passo em falso podia significar a morte. Sasori, pilotando Iruko, avançou em direção ao centro do vale. De repente, uma figura sombria emergiu da própria sombra de Iruko, um homem em traje amarelado, kunai na mão, mirando no pescoço de Iruko. Sua vida é minha, declarou a figura, confiante de que já havia imaginado seu inimigo segurando a garganta sangrando. Estrondo. O quê? A kunai atingiu o pescoço de Iruko, mas em vez de cortar carne, atingiu algo duro. O corpo de Iruko, embora vulnerável em alguns pontos, era resistente o suficiente para resistir ao ataque. Sembon envenenado disparou em retaliação, quase atingindo a agressora. Uma marionete? Murmurou a pessoa, recuando para a sombra de uma árvore distante com uma expressão mais séria. Não há sentido em perder tempo aqui, disse ele, desaparecendo novamente, provavelmente para alertar seu grupo. Percebendo que a furtividade não era mais uma opção, Sasori acelerou o passo, indo direto para o centro do vale. No coração do vale, o líder do grupo Nokizaru, um homem conhecido por controlar insetos explosivos, perguntou: tem certeza de que são apenas dois inimigos? Positivo. Um é marionetista e o outro pode voar. O homem de barro está sendo seguido pelo homem da terra. Se esse cara escorregar um pouquinho, o homem da terra vai acabar com ele, respondeu o usuário das sombras. O chamado homem da terra tinha a capacidade de se mover através de pedras e solo, ficando até mesmo invisível quando em contato com eles, um tipo de assassino mortal. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Você e o ninja da água cuidam do voador. O ninja do fogo e eu cuidamos do mestre das marionetes. Enquanto isso, o ninja da terra se moverá de forma independente e procurará uma oportunidade para assassinar. O ninja dos insetos rapidamente elaborou uma estratégia. Entendido. Estou indo, respondeu o ninja das sombras, desaparecendo mais uma vez na escuridão. Deidara voou baixo, examinando os arredores com cautela. A lembrança de quase ter sido atingido por Kakashi com um único golpe ainda lhe causava arrepios. Batalhas ninjas não eram para ser encaradas levianamente. Sasori está acelerando o passo? Eles notaram alguma coisa? Deidara também acelerou, deslizando entre árvores imponentes para se manter escondido. No entanto, ao passar por cima de um pequeno lago, a água antes calma subitamente se elevou. Vários pilares de água se ergueram, parecendo tentáculos, em busca de seu pássaro de argila. Reflexos rápidos, hein? Esse deve ser o ninja da água do grupo Nokizaru. Deidara lembrava vagamente que um deles podia se transformar em água, então não era surpresa que suas habilidades girassem em torno disso. Agora estava claro, tanto Sasori quanto ele haviam sido expostos. Sem hesitar, Deidara jogou um punhado de aranhas de argila preparadas. Os minúsculos explosivos grudaram nos tentáculos de água doce que prendiam seu pássaro de argila. Estrondo. A explosão estilhaçou os tentáculos de água, libertando o pássaro de argila. Deidara ascendeu rapidamente, almejando maior altitude. Não tão rápido. Estilo água. Projétil de dragão aquático. Uma voz profunda e ressonante ecoou das profundezas do lago. Um feroz dragão azul claro irrompeu da água, suas mandíbulas enormes repletas de dentes afiados como navalhas, lançando-se contra Deidara e seu pássaro de argila, como se pretendesse engoli-los inteiros. Não há tempo para desviar. As pupilas de Deidara se contraíram enquanto ele calculava a trajetória do dragão. Ele percebeu que seu pássaro não era rápido o suficiente para escapar. Usando o pássaro como trampolim, ele saltou para cima, pousando no chão perto da beira do lago. Mas antes que ele pudesse recuperar o fôlego, o lago entrou em erupção novamente. Incontáveis mãos azuis, enormes e translúcidas, emergiram, avançando em sua direção. Deidara se viu disparando como uma mosca frenética, escapando por pouco da barragem implacável. Isso está ficando cansativo, murmurou Deidara, irritado com os ataques implacáveis. Mas mesmo enquanto se esquivava, ele estava longe de estar parado. C2 Filhotes de combate. Ao redor de Deidara surgiram vários dragões de argila, cada um aproximadamente do tamanho de um humano, com corpos rechonchudos e pequenas asas que lhes davam uma aparência estranhamente fofa. Agindo como um esquadrão suicida, eles voaram em direção às mãos translúcidas de água. A arte é uma explosão. Bum, bum, bum. As explosões sucessivas interromperam o ataque aquático, dando a Deidara um breve momento para retomar o controle. Ele se preparou para alçar voo novamente. Uma vez no ar, o campo de batalha estaria a seu favor. Nunca baixe a guarda no campo de batalha. Uma voz sussurrou de repente perto do ouvido de Deidara. Uma figura translúcida se materializou ao lado dele com uma kunai na mão, mirando em seu peito. Imaginei.
Deidara respondeu calmamente. Ele já havia previsto isso. As centopeias de argila que ele havia plantado antes já haviam detectado a presença do ninja da terra. A velocidade do ninja no subsolo tornará difícil localizá-lo, mas agora que ele havia emergido, a oportunidade de Deidara havia chegado. O Ki, estilo terra, jutsu de endurecimento. O corpo do ninja da terra tornou-se negro como azeviche, brilhando com um brilho metálico. Essa técnica avançada do estilo da terra garantia quase imunidade a ataques físicos, uma habilidade tão forte que o próprio Kakuzu a utilizou com grande eficácia. Impressionante, mas você consegue lidar com isso? Outro assassino do grupo Nokizaru emergiu, o ninja das sombras, surgindo da própria sombra de Deidara. Armado com uma kunai, ele mirou diretamente no peito de Deidara. Tic, só uma substituição, murmurou o ninja das sombras frustrado, enquanto seu alvo se transformava em argila branca e macia e se desfazia em pedaços. O corpo real de Deidara emergiu do lado oposto, observando os 3 membros do grupo Nokizaru com uma expressão sombria. Capturá-los vivos estava se mostrando difícil. Restringir-se em batalha estava prejudicando seu desempenho. Parece que vou ter que levar isso a sério. Deidara ergueu-se no ar mais uma vez. Hora de mostrar minha verdadeira arte. Que arrogâncias, zombou o ninja das sombras. Talvez o ninja da terra e eu sejamos melhores em assassinato do que em combate direto, mas as habilidades do ninja da água prosperam neste ambiente. Uma vez submerso, ele se torna com a água quase invencível, extraindo força do ambiente. Se o lago for grande o suficiente, ele pode rivalizar com o poder do Três Caudas. Você entende o que isso significa, não é? O ninja das sombras falou com absoluta confiança nas habilidades do seu camarada. Para ele, derrotar o ninja da água em tal cenário era um sonho impossível. Deidara riu baixinho. Rivalizando com o Três Caudas, hein? Engraçado, se bem me lembro, eu capturei o Três Caudas de verdade. Uma imitação dessas não me assusta. C2, dragão. Rugido. Um rugido ensurdecedor ecoou pelo vale. Um enorme dragão de argila branca, rivalizando em tamanho com uma besta com cauda, surgiu no céu. Sua presença opressiva abalou os corações de todos que o viam. A pressão era suficiente para minar a vontade de resistir. Valor de choque ninja da água mais 300. Valor de choque do ninja das sombras mais 300. Valor de choque ninja da terra mais. Valor de choque do Zetsu branco mais 500. Valor de choque do Zetsu negro mais 500. Essa é a arte do Deidara? Realmente impressionante. Se aquela coisa explodir, é difícil imaginar o que aconteceria, murmurou Zetsu branco, admirado. Provavelmente o vale inteiro seria varrido do mapa, comentou Zetsu negro. Embora menos impressionado, seu nível de poder mais alto significava que seu poder de choque era equivalente. Então, grandes movimentos são mesmo a melhor opção. Deidara sorriu, observando os números subirem. 2.500 pontos em um movimento? Nada mal. Mas por que o poder de choque de Sasori não está aparecendo? O sistema não permite entradas duplicadas. Para ganhar mais pontos dele, você precisará surpreendê-lo novamente, explicou o sistema. Então, nada de valor de choque agrícola vindo da mesma pessoa, né? Faz sentido. Deidara voltou sua atenção para o campo de batalha, com seu enorme dragão circulando ameaçadoramente acima. Agora vamos ver se a sua imitação de Três Caudas consegue lidar com a minha verdadeira arte. Capítulo 17. Ei, esse cara é incrível. O ninja das sombras murmurou com suor frio escorrendo da testa enquanto olhava para o enorme dragão voando pelo céu. É melhor você e o ninja da terra voltarem para o chefe. Essa luta está fora do seu alcance agora, disse a voz do ninja da água debaixo do lago. Cuidado! Essas coisas que ele está fazendo podem explodir, alertou o ninja das sombras enquanto desaparecia nas sombras. Relaxe. Não importa quão poderosa seja a explosão, ela não funcionará na água, respondeu o ninja da água confiante. Justo, disse ninja das sombras antes de desaparecer completamente. Estrondo. Um dragão em miniatura do tamanho de um carro saiu do dragão gigante aprimorado acima, mergulhando em direção ao lago em uma investida suicida. Cabum! A água espirrou a mais de 10 metros de altura. Fiel às suas palavras, o ninja da água ignorou o ataque. Explosões, por mais violentas que fossem, não podiam ferir alguém imerso em água. No máximo, causavam um leve desconforto. Liberação de água, projétil presa de água. Dezenas de colunas de água giratórias emergiram do lago, assemelhando-se a brocas afiadas. Embora não parecessem excessivamente destrutivas, sua rotação em alta velocidade as tornava devastadoramente poderosas. Sendo feitas de água, elas também eram extraordinariamente ágeis, capazes de atacar de qualquer direção. Uau! Esse nível de liberação de água. Até o Kizami da Katsuki teria dificuldade para conseguir isso. Esse cara do grupo Nokizaru é incrível, comentou Zetsu branco de longe, intrigado com o espetáculo. Provavelmente é um físico único ou uma técnica secreta. Até mesmo o clã Ozuki empalidece em comparação quando se trata de manipulação de água, analisou Zetsu negro. A saraivada de balas presas de água subiu, mirando o dragão no ar. Por um momento Deidara sentiu-se preso em uma tempestade. O vento forte e a água impetuosa limitavam severamente sua visibilidade. Embora seu dragão de argila fosse do tamanho de uma besta com cauda, suas defesas eram muito mais fracas. Afinal, a argila era maleável, mais próxima da borracha do que do aço. Droga! Se isso continuar, o dragão aprimorado ficará cheio de buracos e perderá a capacidade de voar. Que tal agora? Enquanto houver água, sou invencível. A voz presunçosa do ninja da água ecoou lá de baixo. Sua habilidade é impressionante, mas não é nada comparada à minha arte, zombou Deidara. Você drenou tanta água para me atacar que o nível do lago caiu vários metros. Sua defesa está ficando mais fraca. Vamos ver como você lida com isso. Técnica secreta, ninho do dragão. Deidara formou um selo com os dedos entrelaçados.
Enormes ovos brancos saíram da boca do dragão, descendo em direção ao lago abaixo. Se eu explodir toda a água, qual será o valor da sua suposta invencibilidade? O que? As inúmeras colunas de água vacilaram e despencaram de volta para o lago. Apesar de sua arrogância, o ninja da água não era tolo. Ele recuou sua ofensiva, concentrando-se em fortalecer suas defesas. Chegou tarde demais. Pegue isso, gritou Deidara. Os ovos brancos eclodiram no ar, mas em vez de voarem para o alto, os dragões de argila recém-formados abriram as asas e mergulharam em direção ao lago. Explosões irromperam, sacudindo todo o vale enquanto as detonações deslocavam a água do lago, espalhando-a por toda parte em uma chuva torrencial. Este poder é absurdo, mas minha água está de volta. A vitória é minha, rugiu o ninja da água triunfante. Você não entende nada da minha arte. E daí se a sua água voltar? Posso fazer de novo. Criei o hábito de carregar bastante argila reserva. Deidara deu um sorriso irônico. C2, dragão guardião. A arte é uma explosão. Não. O grito de descrença do ninja da água ecoou enquanto todo o lago era obliterado mais uma vez, não evaporado, mas transformado em gotas dispersas pela onda de choque explosiva. Uma chuva forte caiu sobre o vale, mas sem que a água se acumulasse, o ninja da água ficou impotente. Valor de choque do ninja da água mais 1000. Valor de choque do ninja dos insetos mais 500. Valor de choque do ninja das sombras. Valor de choque do Zetsu branco mais 1000. Valor de choque do Zetsu negro mais 1000. Não é de se admirar que Nagato tenha insistido em recrutar Deidara para Akatsuki. Suas habilidades são perfeitas para lidar com bestas com cauda, comentou Zetsu branco. Ele é forte. Devemos trazê-lo para o nosso lado? Perguntou Zetsu branco novamente. Deixe isso com o óbito. Por enquanto devemos evitar transgressões. Deixe-o manter sua autoridade como líder. É crucial para os nossos planos. Qualquer passo em falso pode levantar suspeitas, respondeu Zetsu negro. À medida que a chuva diminuía, um raro arco-íris se arqueava sobre o vale. Um tempo depois, Sasori finalmente chegou, trazendo sua marionete Iruko com cicatrizes recentes de batalha. Deidara, você exagerou. Você percebe que sua explosão assustou tanto os outros membros do grupo Nokizaru que eles fugiram? Levei uma eternidade para capturá-los, reclamou Sasori. Deidara deu de ombros com uma expressão desamparada. O que posso dizer? Minha arte é simplesmente cativante. Você conseguiu alguma informação? Perguntou Deidara ficando sério. Está relacionado ao daimyo da Terra dos Pássaros. A base da Akatsuki lá invadiu acidentalmente seus interesses. Então ele ofereceu uma recompensa de 10 milhões para derrubá-la, explicou Sasori. O quê? Uma base miserável que vale 10 milhões? Nem um terço da recompensa de Azuma Sarutobi. Que vergonha! Deidara transmitiu a informação para Nagato através de seu anel. Entendo. Vou mandar o Zetsu cuidar do daimyo. A voz fria de Pen ecoou na mente de Deidara. A experiência parecia estranhamente semelhante às notificações do sistema. Falando nisso, Deidara ansiosamente abriu a interface do sistema. Sistema de artista mais forte. Anfitrião, Deidara. Valor de choque, 5.256.000. Pontos de habilidade, 1. Habilidades desbloqueadas. Maestria em explosão nível 1, dragão aprimorado C2, argila aprimorada, reforço de chakra, argila anti-relâmpagos. Com um novo ponto de habilidade para gastar, Deidara hesitou brevemente antes de prosseguir com seu plano, maximizar o poder destrutivo de suas explosões. As outras habilidades podiam esperar. Vamos lá, calor ultra alto. Um sorriso se espalhou por seu rosto enquanto ele ativava a atualização, vislumbrando a próxima evolução de sua arte. Agora suas bombas de argila poderiam liberar temperaturas escaldantes, incinerando seus inimigos com um calor devastador. A arte é realmente uma explosão. Capítulo 18. Esses caras têm habilidades decentes. Matá-los de uma vez seria um desperdício. Por que não recrutá-los para a organização? Sugeriu Deidara enquanto observava os 5 membros do grupo Nokizaru amarrados à sua frente. Sasori suspirou interiormente. Tudo que você vê precisa ser levado para dentro da organização? Toda vez que você sai, você traz algo de volta. Vou contatar o líder sobre isso. Esqueci de mencionar antes, acrescentou Deidara, ativando o anel em seu dedo. Era realmente uma ferramenta conveniente. Nagato, como portador do Rinnegan e alguém que se considerava um deus, nem sempre foi tão invencível quanto parecia. Seu corpo verdadeiro havia sido severamente enfraquecido pelo Rinnegan, deixando-o frágil demais para sequer andar. Isso lhe causava certos inconvenientes no dia a dia. Tomemos como exemplo a alimentação. Ele só conseguia manipular os Pen dos 6 caminhos para alimentar seu verdadeiro corpo. Se alguém visse essa cena lamentável, sua imagem divina seria completamente destruída. Hoje era um desses dias. Conan tinha ido buscar o órfão do clã Uzumaki, deixando Nagato sozinho na cozinha. Como era de se esperar, a comida estava abaixo da média, até ele achou que estava quase incomível. Maldito pirralho Deidara, sempre causando problemas desnecessários. Um sinal do anel de novo? Já irritado, Nagato sentiu seu humor piorar ainda mais quando sua refeição foi interrompida. Líder, você está aí? Líder? A voz de Deidara ecoou na mente de Pen. É ele de novo? Não conversamos antes? O que foi dessa vez? O que você quer? Nagato perguntou friamente. Do outro lado da linha, Deidara coçou a cabeça, pressentindo que o líder pudesse estar de mau humor. Mesmo assim, seu tom permaneceu tão indiferente quanto sempre. Bem, líder, começou Deidara. Eu estava pensando que os membros do grupo Nokizaru têm potencial. Por que não recrutá-los para Akatsuki? Não, respondeu Nagato secamente. Ao ouvir a rejeição categórica, Deidara percebeu que o líder havia entendido mal. Ele provavelmente pensou que Deidara estava sugerindo adicioná-los como membros principais.
Líder, eu quis dizer como membros do círculo externo. Nossas forças periféricas são muito fracas. Precisamos de alguns recrutas fortes para fortalecê-las, esclareceu Deidara. Nagato ficou em silêncio, refletindo sobre a sugestão. Após uma pausa, sua voz retornou. Vou convocar uma reunião para discutir isso. Quero ouvir a opinião dos outros. Assim, a segunda reunião completa da Akatsuki desde o recrutamento de Deidara foi convocada. Nagato manipulou o corpo de Pen para invocar os outros por meio de suas projeções astrais. Em algum lugar em uma das muitas bases da organização, a reunião sinistra começou. Não tivemos uma reunião há pouco tempo? Por que essa convocação repentina? Resmungou Kizami. Onde estão Kakuzu e Idan? Por que eles ainda não chegaram? Perguntou Sasori impaciente. Eles estão no meio de uma briga. Teremos que esperar, respondeu Pen. Tic, eu odeio esperar, disse Sasori com um toque audível de irritação. Depois de cerca de 30 minutos, as formas astrais de Kakuzu e Idan finalmente apareceram nas respectivas posições dos dedos. Vocês dois estão atrasados, reclamou Sasori. Os olhos verdes e inexpressivos de Kakuzu o encararam, seu rosto fortemente envolto não demonstrando nenhuma emoção. Você terá que perguntar ao Idan sobre isso. Eu também odeio isso, tá? Mas rituais são rituais. Desrespeitar Jashin-sama está fora de questão. Retrucou Idan, com seu jeito alto e impetuoso de sempre. Chega, Pen interrompeu, interrompendo a discussão. A reunião da Akatsuki já começou. O grupo ficou em silêncio, concentrando-se em Pen. Então, líder, sobre o que é essa reunião? Perguntou Kizami, curioso. Trata-se de expandir as forças periféricas da Akatsuki. Deidara propôs recrutar membros do grupo Nokizaru. Gostaria de ouvir sua opinião, explicou Pen, olhando para Deidara. Deidara, explique seu raciocínio. Não é óbvio, disse Deidara com as mãos na cintura e o tom de voz tão prático quanto sempre. Líder, somos todos Nukenes de rank S, com reputações que nos precedem. Mesmo assim, estamos por aí fazendo tarefa-serviço. É abaixo da nossa capacidade. Pense bem, a Akatsuki ainda é relativamente pequena. Se vocês realmente planejam dominar o mundo algum dia, como conseguiremos? 5 grandes vilas Shinobi e inúmeras nações menores. Vocês acham que conseguimos lidar com tudo isso sozinhos? Vamos ficar presos fazendo missões de rank D, como pegar gatos e arrancar ervas daninhas. Isso é um absurdo. Além disso, nossas forças do círculo externo são ridiculamente fracas. Deveríamos ser a organização mais forte do mundo Shinobi, mas nossos aliados não se comparam nem a facções de terceira categoria. É constrangedor. Assim que Deidara terminou, Idan assentiu vigorosamente. É isso aí. Você fica aí dando ordens, enquanto nós estamos lá fora exaustos. Mal tenho tempo para rezar. Jashin-sama não está nada feliz. Pen não respondeu imediatamente e, em vez disso, voltou-se para os outros. Conan, o que você acha? Concordo com Deidara, respondeu Conan pragmaticamente. Ao contrário de Nagato, cuja visão idealista visava a paz mundial, Conan era mais pé no chão. Sua prioridade era Nagato e as memórias que compartilhavam de Yaiko. Enquanto Nagato acreditava em alcançar a paz por meio da dominação, Conan entendia que tal controle traria inúmeros encargos administrativos, conflitos e questões não resolvidas. Mesmo em uma sociedade pacífica, o crime e a dissidência não desapareceriam simplesmente. Itachi, e você? Pen se virou para Uchiha. Itachi permaneceu em silêncio por um instante, com o rosto calmo como sempre. Que opinião ele poderia ter? Ele era um espião, e o líder sabia disso. Tudo o que lhe importava era passar seu Mangekyou Sharingan para o irmão mais novo. Todo o resto era irrelevante. Não tenho opinião, disse Itachi friamente. Capítulo 19. Itachi não fez nenhum comentário e permaneceu em silêncio. Nagato, no entanto, pulou Zetsu completamente e voltou seu olhar para Sasori da Areia Vermelha. Uma organização forte naturalmente precisa de subordinados capazes, respondeu Sasori concisamente, deixando sua posição absolutamente clara. Como alguém com inúmeros agentes espalhados pelo mundo ninja, Sasori entendia perfeitamente o valor de subordinados leais. Depois de Sasori, Idan foi completamente ignorado. Nagato não tinha paciência para seus comentários inflamados, especialmente porque ele já havia intervindo antes. Kakuzu, e você? Nagato suavizou um pouco o tom ao se dirigir a Kakuzu. Afinal, Kakuzu servirá diligentemente a Akatsuki por anos e era pessoalmente reconhecido como seu tesoureiro, sem dúvida, o único oficial de verdade. Além do próprio Nagato. Embora tesoureiro possa soar prestigioso, o papel de Kakuzu era bastante lamentável. Ele ostentava o título, mas nunca viu uma única moeda, já que a maior parte dos fundos era secretamente canalizada para a compra de etiquetas explosivas. Se quisermos acumular riqueza de forma mais eficiente, subordinados competentes são indispensáveis, respondeu Kakuzu, alinhando-se com os outros. E você, Kizami? Não tenho objeções, respondeu Kizami com um sorriso. Na verdade, se alguém pudesse aliviar minha carga de trabalho, eu ficaria muito satisfeito. No final, quase todos eram a favor da expansão da rede externa da Akatsuki, com Uchiha Itachi se abstendo e Zetsu sendo preterido. No entanto, a decisão de Nagato teve o peso final, ele poderia vetá-la se quisesse. Muito bem, vou pensar um pouco sobre esse assunto, concluiu Nagato. Líder, e o grupo Nokizaru? Deidara perguntou a Nagato após o término da reunião. Nós já os capturamos. Nagato fez uma pausa e então falou através do caminho Deva. Traga-os para a base na Terra dos Pássaros. Por enquanto, nós os aceitaremos. Após encerrar a videoconferência, Deidara se voltou para os 5 prisioneiros do grupo Nokizaru. Você tem coragem de atacar a Akatsuki? Ou talvez seja só um desejo de morte? O grupo Nokizaru trocou olhares desamparados. Não sabíamos que uma organização pequena com uma recompensa de apenas 10 milhões de rios era apoiada por vocês dois monstros. Que azar! Estávamos apenas tentando reivindicar uma recompensa, e sem querer, provocamos um pesadelo. Então, o que vai ser? Você vai morrer com honra ou viver para lutar outro dia?
Não brinque. Quem quer morrer se pode viver, respondeu rapidamente o líder Imushi. Bem, então, se você se render, você é um de nós agora. Mas não tente nenhuma gracinha, ou não seremos tão clementes, disse Deidara, soltando-os. Entendido. Não ousaríamos. Os membros do grupo Nokizaru balançaram a cabeça vigorosamente. Confie em mim, você não vai se arrepender. Afinal, você está se juntando a uma organização que está destinada a dominar o mundo. A atenção de Deidara se voltou para o grupo nervoso. A propósito, tenho uma pergunta para vocês. Que pergunta? Deidara apontou para um dos membros do grupo que usava uma roupa meio roxa. Você é o homem da água, certo? Sou eu, respondeu o homem da água. Então por que você está vestindo roxo em vez de azul? Ele apontou para outro membro, vestido meio azul, o homem da terra. E você, o ninja do tipo terra, por que está vestindo azul em vez de amarelo? Ele continuou. E você, homem das sombras, por que está de amarelo? E Mushi, por que está de vermelho? O homem de fogo não deveria usar vermelho? Deidara ficou genuinamente perplexo. Sério, você não pode se vestir de acordo com os seus elementos? Um usuário de fogo sem usar vermelho? Um usuário de água sem usar azul? Isso está me deixando louco. Troque de roupa. Agora, uma onda de atividade frenética ocorreu enquanto o grupo Nokizaru se esforçava para ajustar suas roupas. Deidara e Sazori escoltaram o grupo, agora apropriadamente vestido, de volta à base secreta na Terra dos Pássaros. Ao entrarem, foram recebidos pela figura imponente da projeção do caminho Deva, cujo Rinnegan emanava uma palpável sensação de pavor. Rinnegan. Imushi gaguejou em estado de choque. É real. Este olho lendário existe mesmo. O espanto deles era semelhante ao de qualquer um que testemunhasse o Rinnegan pela primeira vez, um mito que ganhava vida. Sem arrependimentos agora, hein? Disse Deidara, dando um tapinha no ombro de Imushi. Sem arrependimentos, afirmou Imushi com fervor. Longe de arrependimento, parecia que tinham ganhado na loteria. Com uma organização como essa, eles estavam fadados a prosperar. Não era infortúnio, era o destino virando a seu favor. Isso era melhor do que ser um ninja desonesto errante, vivendo no limite. Fazer parte da Akatsuki poderia até oferecer benefícios de aposentadoria, como os ninjas das grandes vilas. Não se animem tanto, alertou Deidara. Nosso líder é pão duro. Não há salário aqui. Vocês estarão ganhando dinheiro para a organização. Preparem-se para serem explorados. Nagato. Grupo Nokizaru. Por enquanto, vocês 5 reconstruirão nossas forças externas na Terra dos Pássaros, instruiu o caminho Deva. Apenas membros externos? Imushi hesitou. Apesar de estar longe do nível dos líderes da Akatsuki, o grupo Nokizaru havia causado impacto no submundo. Eles já haviam causado caos suficiente para quase destituir o Raikage de Komogakure. Certamente, eles mereciam um lugar central, não é? Você sabe quem é? Deidara gesticulou para Sazori. O clã do grupo Nokizaru balançou a cabeça. Este é Sazori da Areia Vermelha, o maior mestre de marionetes da história, um ninja desonesto classe S. Deidara então apontou para si mesmo. E você sabe quem eu sou? Outro aceno de cabeça. Sou Deidara, discípulo do terceiro Tsushikage de Iwagakure. Se eu não tivesse desertado, seria o quarto Tsushikage. E também um ninja desonesto classe S. Ainda acha que merece ser membro principal? O grupo Nokizaru balançou a cabeça coletivamente mais uma vez. Era evidente que eles estavam completamente fora de seu alcance. Se não houver mais objeções, terminamos aqui, disse Caminho Deva, desaparecendo. Naquele momento, Sazori falou. Preciso que o homem da água me acompanhe. Por que Sazori? Deidara perguntou, curioso. A blindagem defensiva nas costas de Iruko está incompleta. Ouvi falar de uma tartaruga rara na costa da Terra do Relâmpago com um casco excepcionalmente resistente. Quero capturá-la, e as habilidades do Homem da Água serão úteis. Deidara de repente se lembrou de que, na linha do tempo original, o casco de Iruko foi substituído por uma alternativa menos resistente, que acabou sendo destruída por Sakura. Fazia sentido que Sazori estivesse buscando uma atualização agora. Capítulo 20. A jornada do trio os levou através das terras da chuva, do fogo, do ferro e das ondas, antes de finalmente chegarem aos mares exteriores da Terra do Relâmpago. Sob o céu azul e límpido, estendia-se uma extensão infinita de oceano. Uma visão rara e de tirar o fôlego para shinobi que passaram a maior parte de suas vidas confinados no continente. A monotonia da longa jornada deixou os pensamentos de Deidara divagando. O que havia além daquele vasto e infinito oceano? Seria um novo continente? Ou talvez simplesmente voltasse para o outro lado do mundo shinobi. Ele refletiu ainda mais. Seria o próprio mundo shinobi um planeta? Se viajar para o oeste a partir da Terra do Relâmpago, mais a oeste, de alguma forma levasse diretamente ao país da Terra, a leste, alguém já não a teria descoberto? No entanto, ninguém no mundo shinobi parecia questionar isso. Por quê? Chegamos, anunciou Sazori ao parar perto de uma ilha deserta, consultando um mapa na mão. Ele confirmou a localização da esquiva tartaruga gigante. Era uma região selvagem e desabitada, tão remota que até mesmo os mercadores marítimos a evitavam. Talvez fosse por isso que criaturas raras e exóticas ainda pudessem ser encontradas ali. No continente existiam inúmeras feras místicas e criaturas invocadoras, mas seus habitats já haviam sido invadidos pela humanidade há muito tempo. Hoje em dia, os shinobi dependiam de técnicas de invocação para ver tais seres. Homem da Água, explore a área subaquática, instruiu Sazori, dirigindo-se à figura vestida de azul ao seu lado. Sim, respondeu o Homem da Água antes de se fundir perfeitamente à água, como se tornasse um só com ela. Cerca de meia hora depois, o Homem da Água emergiu do mar, semicerrando os olhos contra a luz ofuscante do sol enquanto voltava para Deidara e Sazori na praia. E então? Sazori perguntou.
Procurei por uma área ampla, mas não encontrei nenhum sinal da tartaruga gigante, respondeu o homem da água. Tem certeza de que as informações são precisas, Sasori? Questionou Deidara, olhando o mapa rudimentar com ceticismo. Claro, a informação veio de um espião meu em Kumogakure. Kumogakure mantém uma base secreta aqui em mar aberto, onde cada geração de Jinchuriki treina. A vila tem registros detalhados desta região. De acordo com as informações, tartarugas gigantes com cascos incrivelmente resistentes, capazes de resistir até certo ponto às bijudamas, foram avistadas ocasionalmente nessas águas durante abril e maio. Essa informação veio de registros deixados por um antigo Jinchuriki do Duas Caudas. Então vamos ampliar nossa área de busca. Se ainda não conseguirmos encontrá-lo, ficaremos aqui por alguns dias, sugeriu Deidara. Com as habilidades do Homem da Água e minhas criaturas de argila, seremos capazes de localizá-lo, acrescentou ele, mastigando um enxame de cobras marinhas de argila e fazendo-as mergulhar na água. No entanto, como as criaturas de argila de Deidara não eram autônomas nem inteligentes, não podiam se aventurar para longe dele. A busca principal ainda dependia de Homem da Água. Os dias se passaram, e embora tenham capturado muitas tartarugas marinhas, nenhuma correspondia à descrição da tartaruga gigante que procuravam. Quando estavam prestes a desistir, um pequeno ponto preto apareceu no horizonte, envolto em uma névoa, tornando impossível discernir sua natureza. Algo está vindo. É um navio? Perguntou o Homem da Água intrigado. De jeito nenhum. Quem levaria um navio para um lugar tão miserável? Zombou Deidara. Mas Sasori-sama não disse que Kumogakure tem uma base marítima secreta por perto? E se for o pessoal deles? E você já viu um navio com efeitos especiais embutidos como esses? Retrucou Deidara, apontando para a névoa. Claramente, aquele não era um navio comum. Vamos dar uma olhada, sugeriu Deidara ansiosamente. Certo, Sasori assentiu. A curiosidade era natural diante do desconhecido, mesmo para Shinobi. Com uma nuvem de fumaça, Deidara invocou um pássaro de argila e pulou em suas costas. Eu vou primeiro. É melhor vocês dois me acompanharem, gritou ele, voando em direção ao ponto preto distante. Tique, aquele pirralho. Sasori rosnou, ordenando que Iruko corresse pela água. Ei, Deidara-sama. Sasori-sama, esperem por mim, gritou o Homem da Água, seguindo de perto. Embora pudesse se fundir com a água, sua velocidade não se comparava à dos outros. A vasta extensão plana do mar criava uma enganosa sensação de proximidade com o objeto distante. Apesar de voar por um bom tempo, o ponto preto mal aumentava de tamanho na visão de Deidara. Demorou quase uma hora até que o objeto finalmente se revelasse, uma ilha exuberante e cheia de vida. Árvores imponentes, costões rochosos recortados e criaturas de tamanho imenso, reminiscentes de uma era pré-histórica, preenchiam o cenário. Mas por que a ilha estava se movendo? Espere, essa poderia ser a base marítima secreta de Kumogakure, o campo de treinamento dos Jinchuriki. Deidara lembrou-se de repente, na linha do tempo original, Naruto havia treinado aqui para dominar seus poderes de Jinchuriki. Esta ilha não era uma ilha, era uma tartaruga enorme, com tudo nas costas. Ele desceu em seu pássaro de argila e se juntou a Sasori. Sasori, você acredita? Esta ilha enorme é na verdade uma tartaruga. Até Sasori ficou atordoado. De seu ponto de vista mais baixo na água, ele não conseguia ver o panorama completo. Agora estava claro, a ilha não era apenas a base secreta de Kumogakure, era uma criatura viva. Comparado a isso, até mesmo o tamanho das bestas com cauda empalidecia. Você acha que a tartaruga gigante que estamos procurando tem alguma conexão com esta enorme? Deidara se perguntou em voz alta. Vamos dar uma olhada por aí, sugeriu Sasori. Mas vamos precisar do Homem da Água para uma varredura mais completa. Deidara assentiu, criando outro enxame de cobras marinhas de argila para procurar debaixo d'água. Desta vez, os resultados vieram rapidamente. Encontrei, exclamou Deidara. Estão todos seguindo a tartaruga gigante e são vários. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.